A união dos espíritos, sobretudo através do casamento, tem sua base numa lei universal, que é a lei de atração. Quis o Criador que os seus seres, as suas criaturas, não vivessem de modo isolado. Assim nós temos na nossa intimidade um anseio de estar sempre juntos, de unir esforços, de dividir o destino, dividir as lutas, as alegrias. E justamente essa lei da atração nos leva a buscar um tipo de contato com um tempo maior de relacionamento para podermos realizar todo o projeto que está associado quando nós falamos de casamento. Uma época atrás houve uma febre, parecia que a lei de atração era a única lei que sustentava tudo no universo. E não é bem assim. Existe a lei da gravidade, existe a lei da repetição, mesmo dentro da psicologia existem leis psicológicas também que nós estudamos. A lei de atração, ela tem como base para o seu funcionamento o passado de cada um. Ela é construída a partir dos propósitos de uma determinada reencarnação. Então entram fatores inconscientes, entram fatores que alteram inclusive a nossa condição de atração através da própria genética, vibrações que estão ali contidas e que nos levam então a encontrar as pessoas, as situações e as oportunidades com as quais nós temos algum tipo de reequilíbrio ou de ação a ser realizada. É por essa razão que, baseado na lei de atração, o casamento é uma grande disciplina espiritual. Duas criaturas combinam, acertam de dividirem uma vida e o cotidiano, tendo em vista um trabalho espiritual a ser realizado. Inicialmente um trabalho dentro delas mesmas, porque o casamento é a grande experiência de sair de si mesmo, de dividir-se, de renunciar, de ceder, de aceitar, de compreender, de perdoar. Muito mais do que uma aventura hollywoodiana, romântica, o casamento é uma espécie de acesso espiritual, uma disciplina mesmo, que nos leva a aprimorar o espírito, a nos tornarmos mais maleáveis, mais abertos, mais flexíveis. Quando nós falamos de casamento, nós temos aquele casamento convencional, feito de papel passado, feito de maneira legal, e temos um outro que não é de papel passado. Será que vale a mesma coisa? Hoje nós temos a lei da união estável. Isso pode ser praticado de uma maneira muito simples, pela ida de um casal a um cartório e fazer o registro e as condições daquele relacionamento. É quase igual a um casamento civil. Agora, quando não existe nada, ou só existe a união estável, é casamento? É casamento. Vale da mesma maneira. Não existe em termos espirituais e de aprendizado uma diferença de outro. Quando nós evoluímos, nós aprendemos, por exemplo, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, que no processo de evolução, a justiça, o direito, a advocacia, ela entra para regulamentar as relações. Então é nesse contexto que nós podemos olhar. Se nós vivemos numa sociedade complexa, a ideia desse casamento no papel, quer dizer, de ir ao cartório e de registrar o relacionamento, é para garantir questões jurídicas, questões com os filhos, questões de herança. Então existe um porquê. Se é consequência da civilização, é muito bom. Mas aqueles que se amam e se respeitam, mesmo porque do lado de lá e pela eternidade papéis vão ser deixados de lado, se respeitarão independente desse compromisso escrito. O objetivo espiritual do casamento, porque é esperado sim pelo plano espiritual e pela nossa reencarnação, que haja um projeto de crescimento, um projeto de reequilíbrio e um projeto de colaboração com o mundo em que vivemos. Então, a espiritualidade tem sim uma expectativa em cima daquilo que foi projetado no projeto reencarnatório e depois na execução desse projeto durante a reencarnação. Por isso que não existem coincidências, por exemplo, assim, foi amor à primeira vista. Não.
Não existe, a maioria, mais 99% dos casos, não é um amor à primeira vista, é o amor à segunda, 15ª, vai saber quantas vistas, né? Quantas vezes já esses seres se viram. E a maioria também dos casamentos, além deles não serem coincidência, aí entra a lei de atração que falamos antes, é uma questão também de, observando esse mesmo relacionamento em existências anteriores, qual é o aprendizado para esta etapa de evolução no casamento? Porque todo casamento, os dois vêm aprender um com o outro e ensinar um para o outro. Se a Terra é uma escola, casamento é uma matéria importante e ela já vem com conteúdos. E por isso ele é um desafio, por isso muitas pessoas têm imensa dificuldade na relação conjugal por conta desses desafios que estão implícitos no casamento. Mas ele também traz muitas alegrias. Ele traz a experiência de dividir com alguém esperanças, anseios, lutas. Ele ajuda a carregar as nossas cruzes, os nossos trabalhos, as nossas provas e expiações, porque você sabe que tem uma pessoa do lado que está com você dividindo o dia a dia e te ajudando naqueles momentos mais difíceis. Aliás, o casamento é uma grande viagem que não tem fim, porque as almas são infindáveis, nas quais um se desvela para o outro. Talvez essa seja a maior dificuldade de se manter a qualidade de um relacionamento saudável. É superar o medo, tal como João propõe numa das suas cartas, mostrando que o medo é a antítese do amor. Quando o casal ele supera o medo e eles se desvelam para o outro, eles criam essa relação de cumplicidade, de reciprocidade e de intimidade amorosas que fazem com que a relação ela fique inquebrantável, ela ganhe sustentação e assegure, portanto, que um e outro possam avançar no enfrentamento das dificuldades que surgem no cotidiano das vidas daquelas que se colocam no mundo. O casamento, portanto, é um desafio amoroso e saudavelmente está disponível àqueles que querem avançar nessa direção. A união com a pessoa amada nem sempre é fácil. Precisamos aprender a contornar o orgulho e o egoísmo. Vamos ver o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso. Todo mundo se casa para ser feliz. E a grande maioria casa nunca pensando em se separar, achando que vai ser feliz para sempre. Só que nem sempre acontece isso. Então, quando duas pessoas se unem com amor, pelo respeito, buscam no outro essa cumplicidade, essa amizade, e vão conseguindo crescer junto, onde 1 mais 1 é 3 e não 2, porque sempre é um a mais, vai indo tudo muito bem. Só que com o passar dos anos, o casal precisa ter um empenho para que as coisas continuem nesse crescimento, nesse aprendizado. Quando não começa a dar certo, vai tendo brechas para situações que nem sempre se pensou. E aí acontecem as coisas de adultério. Adultério quer dizer adulterar da origem. Então, a pessoa que, quando diz assim, ele é um adúltero ou ela é uma adúltera, é sinal que ela, a própria pessoa, violentou um valor dela próprio. A traição é um ato profundamente indigno, porque quem mais devemos respeitar somos nós mesmos. Ainda que ninguém descubra uma traição, com que cara nos olhamos no espelho depois de trair alguém que confia em nós? Fulana traiu fulano, fulano traiu fulana. Não, a pessoa não trai o outro, a pessoa se trai. Ela trai um valor que ela mesma colocou para o relacionamento. Tanto faz o adultério no homem como o adultério na mulher. Quando ocorre, é que algo na união se quebrou. Nós consideramos que essa seja uma grande chaga da humanidade. Você construir um projeto de vida com uma pessoa, entender que ali está um projeto de crescimento espiritual e colocarmos outras pessoas em paralelo no relacionamento. Admito que às vezes uma relação fica muito difícil. Admito, como diz Emmanuel, em Sexo, Vida e Sexo, que muitas vezes um casal tem tanta dificuldade
que pode até se separar. Mas então que haja separação, a conversa clara, o olho nos olhos, mas não a traição. Agora, é uma crise. Como dizem os japoneses, para toda crise existe uma oportunidade. Aí cabe ao casal como vai lidar com isso. Como eles vão superar essa crise. E, enfim, fazerem as suas escolhas e seguirem os seus caminhos. Muitas vezes pode ser o caminho definitivo de uma separação, mas muitas outras vezes, tanto no homem quanto na mulher, há um momento para reflexão, um momento para ver onde foram os erros e superá-los e partir para um relacionamento mais maduro, mais profundo, onde o adultério foi uma oportunidade para um outro relacionamento desse mesmo casal. Efetivamente, muitos casais que trouxeram programações bem definidas não conseguem levar a termo a proposição de conjugação, de acasalamento. E, por conta de um ou de ambos, sem examinar efetivamente a responsabilidade de cada um, porque isso é um processo de consciência, eles não conseguem manter o acasalamento. E adiam, interrompem, e às vezes saudavelmente, para que não aconteça um crime, processos mais graves, eles interrompem a relação. E separados, eles podem retomar a vida de conjugalidade com outros espíritos, que se sintonizem na mesma faixa de afinidade. Só que sempre é uma perda, nesse sentido de... E quando as pessoas se casam, eu digo, é um grande investimento de energia, de sonhos, e isso vai se perdendo, então é triste, é duro essa dissolução de casamento, mas ela acontece. Essa proposição que o Espírito Emmanuel também contempla quando trata das separações conjugais no livro Vida e Sexo, elas apontam para essa flexibilidade que a vida nos dá, de em não conseguindo cumprir um compromisso pré-estabelecido, nós de modo algum estamos à margem da evolução e podemos continuar a nossa marcha, fazendo novas interações criativas, amorosas, porque a vida sempre é um espaço para que possamos aprender e crescer, amar e nos iluminar, solitariamente e numa relação conjugal, conjugadamente, compondo novas famílias que representam novas experiências iluminativas no campo da comunidade e no campo da vida em sociedade. Se nós entendemos que uma família é constituída a partir de um projeto de convivência, onde um vai ajudar no crescimento do outro, será que uma família que não seja constituída por um homem e uma mulher, mas por pessoas de uma outra orientação sexual, nós poderíamos considerar um casamento? Há um tempo atrás, pessoas que viviam juntas, elas sentiam que quando um dos dois, por exemplo, falecia, sejam homens ou mulheres, isso criava, às vezes, uma dificuldade com a família. Então, em função do que ocorria no sistema social, é que se colocou a necessidade de buscar meios, e em muitos países já há uma aprovação. Esse ordenamento jurídico que vai se impondo, ele naturalmente resguarda o direito de seres acerca de patrimônio, acerca de gestão de filhos, garantias em torno daquilo que envolve quando um falece. São, portanto, determinadas ocorrências do nível civil que precisam naturalmente receber um trato de legalidade. E o nosso país caminha nessa direção muito acertadamente. Mas se nós tirarmos o aspecto legal e ficarmos exclusivamente com o aspecto afetivo, da mesma maneira que um casamento sem papel passado, este casamento entre pessoas do mesmo sexo pode ser constituído de pessoas que se amam verdadeiramente e que são pessoas que direcionam a sua vida da maneira que podem, buscando a constituição da sua própria família. Então nós vemos hoje já a liberação de crianças para adoção por casais de outras orientações sexuais, de casais homossexuais,
e a partir de um entendimento de que ali já existe uma família constituída. Então você vê, não é só uma questão de relacionamento, a questão já entra também, né, com os filhos. Algumas pessoas dizem assim, mas o que vai acontecer? Nós, assim, como é um movimento que está bem no início, as consequências nós ainda não temos, assim, pesquisas. E o que acontece? O que acontece quando um casal do mesmo sexo cuida de filhos, por exemplo? Né? Como é que é essa evolução quando, na criança, quando ela tem duas mães a criando ou dois pais, né? Isso não existe ainda como consequência uma avaliação, mas o fato é, nós precisamos olhar que isso está acontecendo na nossa sociedade. E é importante, acima de tudo, o respeito. É assim que eu percebo, né? O respeito às escolhas de cada um. Porque quem assume as consequências é a própria pessoa. Então, isso de julgar, condenar, criticar, ao que leva tudo isso? Isso contribui ou isso dificulta o processo como um todo? Cabe-nos ao respeito. A sociologia, a antropologia, o futuro, portanto, vai nos dizer mais acertadamente acerca dessas uniões, desses novos formatos, não só de acasalamento e de família. E nós haveremos de, mais tarde, poder referendar ou não, para poder compreender que o espírito imortal, ele traz inúmeros desafios e que de modo algum nós podemos resolvê-los à custa de uma medida de fora para dentro, castrativa, repressora e policialesca. Muitos casamentos passam por dificuldades. De que maneira podemos nos relacionar melhor? Para que nós tenhamos uma união saudável, nós precisamos primeiramente respeitar espaços, pontos de vista, aceitar aquela pessoa que está do seu lado do modo que ela é. Nós temos que ver o outro como um companheiro em construção, tanto quanto nós. Nós precisamos nos colocar como pessoas em crescimento, ouvir, estabelecer um diálogo. É claro que há diferenças, porque cada um traz a sua bagagem, cada um tem o seu perfil psicológico próprio. Mas é possível sim construir um casamento saudável quando pautamos o nosso comportamento no respeito, no carinho, na fraternidade, na gentileza, na atenção. Uma coisa que eu acho que funciona muito é o casal escolher um dia, pode ser da semana, da quinzena, do mês, para ser chamado Dia do Diálogo. Nesse dia, de maneira amena, já combinada, não é para brigar, não é para cobrar, é o dia em que nós vamos discutir o nosso projeto de vida e reavaliar as nossas funções. É onde um vai contribuir, não com uma crítica mordaz, mas com uma questão que vai realmente motivar o outro de uma maneira positiva. Eu acho que isso faz com que a gente viva muito mais plenamente, com mais felicidade, o casamento é mais alegre, é mais feliz, porque existe companheirismo. Então, eu acho que essa palavra, né, nós precisamos ser companheiros, aceitando um ao outro do modo que a gente é. A gente vai fazendo pequenas mudanças e pequenos ajustes, mas só quando a gente quer, não quando o outro quer, né? O casamento é uma possibilidade extraordinária que leva a criatura a sair um pouco de si mesma, aprendendo gradativamente a pensar no outro. A nossa destinação futura é levar-nos a amarmos-nos uns aos outros irrestritamente, incondicionalmente. Mas como amar a humanidade sem antes aprendermos a amar uma criatura que seja? E o cônjuge é o próximo, mais próximo, que a lei coloca à nossa disposição como oportunidade e possibilidade de treinarmos e vivenciarmos este amor. Mas todos nós, seres humanos, homens ou mulheres, trazemos em nós esse germe da criatividade e das possibilidades evolutivas, de forma que cada um de nós poderá enxergar no companheiro ou na companheira um companheiro ou uma companheira de viagem, alguém para quem podemos estender as mãos e viver unidos no ideal de construir uma família saudável, através de uma união conjugal saudável. Então, o casamento, ele é a plataforma através da qual vai surgir a família. Que os espíritos disseram a Allan Kardec
que é a base da construção evolutiva de uma sociedade. Abolir os laços familiares é a recrudescência do egoísmo, tal como os espíritos responderam ao codificador em O Livro dos Espíritos, quando trata da lei de sociedade. O casamento, bem posto, ele exporta para os filhos uma família que vai aprendendo a se conjugar. A família é o centro do nosso desenvolvimento. Muitas vezes o indivíduo acha que a família dele não é a ideal, mas é a família que construímos, que merecemos. Nós temos muitas famílias que funcionam de uma maneira difícil, com um aprendizado, com grandes desafios, mas que existe uma fonte de amor que acaba gerando um equilíbrio. Mas não é importante que não é por acaso que eles estão ao nosso lado que haja grande mudança? E não é maravilhoso que nós tenhamos a possibilidade de auxiliarmos um grupo familiar no crescimento espiritual? E que seria de nós se a nossa família espiritual mais desenvolvida e madura não nos suportasse em nossas necessidades, não nos abraçasse em nossas dificuldades, não nos impulsionasse ao progresso necessário ao nosso refazimento espiritual? Se contamos com esse exército de luzes que nos apoia e apoia os nossos queridos, há que ter paciência. E isso nos revela que vale a pena amar, vale a pena construir laços, vale a pena curar os laços espirituais da nossa família consanguínea, aqueles desafetos que nós trazemos hoje, convertendo todos eles em laços de afeto no futuro, porque quanto mais relações espirituais de amor nós possuímos, mais amigos, mais parceiros e companheiros nós teremos nos desafios do futuro. A questão do casamento saudável, me parece que ainda Jesus de Nazaré é a pessoa que, de uma forma mais completa e ao mesmo tempo mais simples, foi a fundo nessa questão, como realmente buscar um casamento saudável. Na época ele citou que os casamentos se desfaziam pela dureza dos nossos corações. E naturalmente isso continua existindo. Duas pessoas que busquem realmente, sobretudo e em primeiro lugar, o diálogo, o desejo de construir de uma forma conjunta alguma coisa, e isso é importante, o que nós queremos construir com as pessoas. Claro, cada caso é um caso, cada casal é um casal, porque nós somos pessoas únicas. Duas coisas únicas se juntando, claro, dá uma outra coisa única, e assim que é cada casal. Então me parece que não há uma receita pronta, naturalmente, mas o desejo do bem conjunto, coletivo do casal, naturalmente vai se externar para uma família, entendendo já uma família um pouco mais ampla, com os filhos, com os parentes, e naturalmente isso vai se refletir numa sociedade cada vez mais saudável. Diálogo e desejo do bem. E sem um casamento saudável, e quando nós dizemos saudável, não estamos dizendo um casamento sem problemas, sem dificuldades, sem desavenças, sem desencontro de opiniões. Saudável no sentido de que as pessoas dão conta de forma equilibrada dos desafios que o casamento apresenta. Toda vez que nós conseguimos lidar com os desafios de uma maneira integral, sem prejuízo da nossa saúde física, psíquica e emocional, isso significa que o nosso casamento é saudável. Embora haja divergências, embora haja momentos felizes, momentos nem tão felizes, mas ele é saudável. E nós devemos procurar isso, porque, independente da pessoa, a experiência do casamento é sempre uma experiência desafiadora, mas ela também compensadora, porque nesses desafios da intimidade, nessas lutas e nessas alegrias que o casamento apresenta, a alma consegue um burilamento espiritual dificilmente capaz de ser conseguido em outras atividades.